Então, boa noite a todos os presentes, sejam todos bem-vindos a mais esse dia dessa segunda-feira, hoje, dia 21 de agosto de 2023. Nós estamos aqui hoje para conversarmos um pouco sobre o livro que é A Missão do Espiritismo. E nesse livro, A Missão do Espiritismo, ele trata de vários temas. Hoje, nós vamos tratar do tema que é o Espiritismo em face da homeopatia, para a gente ver um pouco o que está relacionado, né, a questão da homeopatia com a questão espírita. Então, o Hercílio, ele vai conversando, né, na verdade é um diálogo que ele traça com o Ramatiz, para esclarecer, né, para que fique bem claro e que as pessoas consigam, né, entender o seu posicionamento, né, o seu esclarecimento sobre esses temas. E o Hercílio, ele começa a questionando Ramatiz, ele diz, o espiritismo é doutrina de esclarecimento do espírito imortal. A homeopatia é a ciência que estuda e trata dos defeitos mórbidos que a mente produz no organismo psicofísico. Então, a sua ação terapêutica não é particularizada exclusivamente ao corpo enfermo, mas procura ajustar a medicação de acordo com o tipo mental, né, em tratamento, ou seja, ele aqui está questionando Ramatiz que a respeito, que a homeopatia realmente é assim que ela trata, né, ela não trata apenas o corpo o enfermo, desculpa, ela trata as causas, né, que levou esse sintoma, trata a causa lá na sua raiz, no seu primórdio, né, o que foi que levou essa pessoa a adoecer, e esse sintoma que nós sentimos, esse é o reflexo da doença. Então, a medicina convencional, em muitos casos, ela é necessária, sim, ela é necessária. Só que, em alguns casos, a homeopatia, ela trabalha, como ela trabalha a causa dos problemas, a convencional, geralmente, ela trabalha os sintomas, né? Ela não vai a fundo para saber o porquê daquele sintoma ainda, né? Mas hoje, já a maioria dos médicos, né? Pelo menos aqueles que eu conheço, eles já estão bem abertos a essa questão de trazer, né, de linkar, né, de linkar não a homeopatia, né, porque os médicos convencionais, mas de também olhar para o paciente com esse olhar que o que está acontecendo na vida dele, né, quais são essas suas questões emocionais. Então, a medicina convencional, ela também já começa, né, a trabalhar nesse aspecto de olhar, de um novo olhar, né, para olhar o porquê, né, desse sintoma das pessoas também. Então, já começou a agregar, né, esses valores que antes, né, eles não tinham esse olhar. Mesmo trabalhando com os medicamentos convencionais, os médicos, eles já têm esse olhar diferenciado, na sua grande maioria. Tanto que nos cursos de medicina, eles já têm que estudar, a maioria das faculdades, né, já estuda, né, a questão espiritual, né, não estou falando da questão religiosa, estou falando da questão espiritual, ou seja, o ser como algo completo, né, que não é só esse corpo físico. Isso já se estuda na maioria das universidades, nos cursos de medicina. Então, é um avanço muito grande. E aqui ele vai, né, ele vai definir, vai falar algumas coisas muito interessantes, né, para que a gente aprenda um pouco mais, né? E aí, então, na verdade, esse aqui já foi uma introdução, né, que o Ramatiz faz, porque ele tinha questionado essa relação, né, da doutrina espírita com a homeopatia. Então, aí, nesse caso aqui, na verdade, o Ramatiz ele já está respondendo, né, que a, a homeopatia é uma ciência que ela estuda os efeitos, né, que a mente produz no organismo psicofísico, tá? E aí ele continua questionando, porque como entendíamos tal medicação com o tipo mental em tratamento? Como entender, né, essa medicação com o tipo mental? Ou seja, como tratar as pessoas pelo tipo mental, pelo tipo emocional, pela reação de cada um? A homeopatia também não é medicina para curar o corpo físico, né? Ele questiona. E Ramatiz, ele responde. Eu não sei se vou falar direitinho o sobrenome dele, sabe, mas é o Samuel Hahnemann, né, o pioneiro da ciência homeopática, que ele é chamado o pai da homeopatia, ele não só considerou como ainda provou que a enfermidade, tanto quanto a saúde, ela tem origem é, prima, primordial, né, na mente, ela começa na mente, depois ela vem para a nossa emoção e em todas as sensações da criatura. Por isso, deve ser tratado como um todo vivo, isto é, o corpo e a alma, pois as manifestações físicas são parte
mais grosseira, né, ou seja, mais densa, né, do nosso corpo humano. E a saúde, como a doença, ela vem de dentro para fora, de cima para baixo, ou seja, da alma para o corpo. Essa conceituação muito arrojada para a época, hoje firma-se no próprio espiritismo, doutrina que também se preocupa com a cura da alma e, consequentemente, a saúde do corpo. Aliás, desconhecida entidade espiritual. A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, sem razão da febre maldita do ouro. E os apóstolos dessa realidade grandiosa são, na verdade, não tardarão a surgir dos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando o novo ciclo evolutivo da humanidade. Então, quer dizer, lá no passado, né, que faz bastante tempo, né, que o Hercílio Mais, né, psicografou esse livro, Ramatiz, dizia que não ia demorar muito tempo, que já ia se começar essa cura ser proporcional, início, né, dando início na alma das pessoas. E o corpo físico seria apenas uma consequência, seria apenas o tratamento do sintoma, mas trataria a causa também, as duas coisas juntas, ou seja, espiritualidade e saúde caminhando junto, né? E é o que está começando a acontecer no nosso universo. Isso, quem disse isso, que ele fala desse ser, né, que falou isso aqui, na verdade foi Emmanuel, né, que falou isso, sabe, que a medicina do futuro seria, né, eminentemente espiritual, que iria tratar tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual. E se nós formos ver, né, a espiritualidade há pouco tempo, os mentores dizem que em bem pouco tempo a doença física ela vai desaparecer da Terra, mas a doença da alma ainda vai permanecer, né? Então, nos próximos tempos, mesmo depois do término dessa transição do nosso planeta, a doença da alma ainda continua. Não vai existir a doença do corpo físico, porque se não existisse a doença da alma mais, não tinha razão, né, da gente ainda estar nessa nova dimensão, né, estaria num mundo a planeta Terra seria um mundo muito mais evoluído, não seria mais nem de provas, né, seria um mundo divino já, se não existisse mais a doença da alma, tá? Então, ele diz, a homeopatia, portanto, já é medicina de ordem psíquica, capaz de drenar da mente desregrada os resíduos nocivos dos enfermos, em perfeita simpatia com o espiritismo, que esclarece os homens para não pecarem mais e assim gozarem mais da saúde. Ou seja, o que é esse não pecarem mais que Jesus falou e que Ramatiz repete aqui? É não cometer os mesmos erros. Se o meu corpo adoeceu por excesso de alimentação, por exemplo, ou por um tipo de alimento que eu não posso consumir, eu não vou mais, eu vou educar o meu organismo, né, para uma alimentação mais saudável, uma alimentação menos tóxica, e também eu vou evitar aqueles alimentos, né, que fazem mal para aquele tipo para aquela questão, né, que eu estou vivenciando. Agora há pouco mesmo, eu estava, na verdade, assistindo um vídeo ali, que eu gosto muito bastante, né, de estudar sobre fitoterapia, sobre os remédios naturais, e eu estava observando ali que, às vezes, a questão dos alimentos também, assim como eles são remédios, mas existem algumas questões de saúde nossa que nós não podemos usar. Eu estava vendo ali, por exemplo, quem tem o hipertiroidismo, por exemplo, ele não pode usar, tem que evitar as frutas cítricas, né? Tem vários alimentos que ele não pode consumir, por quê? Porque tem alguns alimentos que eles roubam o iodo do nosso corpo, né? Que eles que eles diminuem, né, esse potencial da questão hormonal do nosso organismo também. Então, a gente tem que procurar saber o que eu posso consumir, que tipo de alimento vai ser curativo, que tipo de alimento é um remédio para aquela situação que eu estou vivendo, né? E aí eu estava estudando ali porque nós precisamos estudar nas nossas questões, a nossa questão da alimentação, porque ali na alimentação está o remédio também. Muitos remédios nós jogamos no lixo. Eu estava olhando, por exemplo, a casca do melão, a casca do pepino, ele ensinando lá, né, que tudo isso é remédio para algumas doenças e muitas coisas a gente joga no lixo. Mas tem que saber também para quem pode consumir e quem não. Por isso é importante não só a gente conhecer o potencial de um medicamento, mesmo que seja natural, porque às vezes uma pessoa ela pode
usar para o tipo de questão que ela tem e o outro não. Então, não é porque é natural que a gente precisa estudar, a gente precisa estudar sim, por isso existem os estudiosos da homeopatia também. E aí o Hercílio continua questionando ele, é difícil conceituarmos que a medicação homeopática possa interferir diretamente no seio da alma. Quando atestamos úlceras, atrofias, congestões hepáticas, inflamações renais, febres, afecções pulmonares e cânceres, coisas objetivas e dilacerantes do corpo físico, ou seja, ele está falando que é difícil a gente associar que as nossas questões de doença do nosso corpo físico, ela vem da nossa alma, né? Então ele diz que é difícil a pessoa imaginar que não é do próprio corpo físico. E Ramatiz vai responder a ele, ele diz assim, a saúde e a enfermidade são produto da harmonização ou desarmonização do indivíduo para com as leis espirituais, que do mundo oculto atuam sobre o plano físico. As moléstias, em geral, têm o seu início no mundo psíquico e invisível aos sentidos da carne, advertindo que a alma está enferma, ou seja, ele está dizendo o quê? Que o nosso psique ou nosso corpo físico, ele está só nos mostrando que a nossa alma está adoecida de alguma forma e que nós precisamos cuidar, né, desse deslize, desse equívoco que nós cometemos, esse deslize, né, das leis divinas que ele diz. Então, o corpo carnal é o centro da convergência de todas as atividades psíquicas do espírito encarnado. E o seu comportamento orgânico ou fisiológico depende fundamentalmente dos pensamentos e dos sentimentos do ser. Então, é aquilo que a espiritualidade já fala para nós há muito tempo, né? E Ramatiz já falava nessa época. Então, depende dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, porque é eles que vão trazer harmonia, né, para a minha alma. E se eles não trazem harmonia também, muitas vezes é porque a minha própria alma, ela não está harmonizada. Então, eu preciso harmonizar ela para que os meus pensamentos e os meus sentimentos, eles se tornem refinados, mais refinados, né? Eles se tornem mais equilibrados, na verdade. E ele diz, objetiva, obviamente, desde que o homem controle sua mente e evite os bombardeios perniciosos que lhe sacodem toda a contextura carnal, ele goza mais saúde, porque deixa as coletividades microbianas de sua constituição celular operarem satisfatoriamente na composição do organismo físico. Porque, na verdade, nosso organismo ele é composto, né, por bactérias, só que isso existe, aquilo que a gente chama de bactérias boas, e as que a gente chama de bactérias ruins. Isso tem que ter um certo equilíbrio. Então, quando essas bactérias, que são prejudiciais, vamos dizer assim, ao nosso organismo, elas aumentam muito, aí vem a doença, aí vem o desequilíbrio. Elas têm que estar equilibradas, mas elas também são necessárias para a nossa vida, né? Porque cada uma tem a sua função, mas só que não pode estar em desequilíbrio, né? Quando está em desequilíbrio, aí a questão da doença acomete a nossa vida. E aí ele continua perguntando, que se entende pelo aforismo de que a saúde e a doença vêm de cima para baixo e de dentro para fora? E ele diz, o espírito encarnado pensa pelo mental, olha só, pensa pelo mental, sente pelo astral e age pelo físico. Então, olha só, vê os três, né, as três modalidades, pensa pelo mental, sente pelo astral, e ele pratica as coisas pelo físico, né? Então, por isso ele fala que vem de cima para baixo, porque começa, né, no nosso campo mental e muitas vezes no nosso campo, através da mente, circulam de cima para baixo os pensamentos de ódio, inveja, sarcasmo, ciúme, a vaidade, crueldade e orgulho, incorporando-se em sua passagem com as emoções de choro, de medo, alegria ou tristeza, e que perturba o equilíbrio do organismo físico. O medo, ele ataca a região umbilical, na altura do nervo vagosimpático, e pode alterar o fígado e o desopila da bilis, o sistema de, quer dizer, então aqui ele está falando que o medo, né, ele ataca ali no sistema umbilical, e ele ataca a nossa questão do nosso fígado, né, porque ele é a região, né, que cada coisa, né, cada sentimento nosso ataca uma parte do nosso corpo, tá? Então, reflui instantaneamente para a zona do coração, olha só. A inveja, ela comprime, né, o fígado. Então, quando a gente tem inveja de alguém, essa inveja, ela comprime o fígado
extravasa a bilis, confirmando o velho refrão de que a criatura, quando fica amarela, é de inveja, né? Fala fulano, tá amarelo de inveja. Então, ele diz que isso tem coerência, né, essa frase, porque a inveja, ela vai atacar nessa questão do nosso fígado também, da nossa bilis, né? Então, o medo produz suores frios e a adrenalina defensiva pode fazer eriçar os cabelos, enquanto a timidez faz afluir o sangue às faces, causando rubor. O homem fica mortalmente pálido diante da fera, o inimigo implacável. A cólera congestiona o rosto, mas paralisa o afluxo de bilis, né, e enfraquece o colérico. A repugnância esvazia o conteúdo da vesícula hepática, cuja penetração da circulação produz náuseas e tonteiras. Ao eczema produto da cólera ou da injúria depois da intoxicação hepática, cujas toxinas mentais penetram na circulação sanguínea. A urticária é muito comum naqueles que vivem debaixo de tensão nervosa e das preocupações mentais. As emoções violentas de alegria ou desespero também provocam mortes súbitas pela síncope ou apoplexia. Então, aqui ele vem dizendo, né, olha só, há pouco tempo que eu descobri, né, o quanto o nosso fígado era importante, porque, na verdade, o nosso fígado, o nosso lado direito, ele inicia desde lá do nosso pé, ele vem até o nosso cérebro, do lado direito todo. Então, ele é uma das coisas muito importantes do nosso organismo, né, o fígado, o coração, essas coisas, tudo é importante, mas o fígado também, ele influencia muito na nossa vida, mais do que a gente possa imaginar. E aí ele continua, todas as partes do corpo humano são afetadas pela influência da mente através do cérebro humano, cujas ondas de força descem pelo corpo e graduam-se conforme o seu campo energético. A onda de raiva faz crispar até extremidades dos dedos, mas a onda emitida por um sentimento de doçura, bondade ou perdão afrouxa os dedos num gesto de paz. A grande diferença entre a mão que amaldiçoa, agitada por um sentimento de ódio, e a do gesto em que ela abençoa. Através do sistema nervoso, circulatório, linfático e endoclínico, as emoções alteram profundamente a função normal dos órgãos do corpo físico. Então, olha só, através do sistema nervoso, circulatório, linfático e endócrino, as emoções alteram profundamente a função normal dos órgãos do corpo físico. Após observações tão sensatas do Dr. Samuel, ele verificou que a terapêutica mais capacitada para operar e influir na raiz das emoções e dos pensamentos perturbadores seria realmente a homeopatia. Ele foi um médico que antes ele era um médico convencional. Depois ele começou a perceber que o tratamento convencional não estava resolvendo a questão dos pacientes dele. E ele começou a fazer algumas experiências, ele começou a experienciar com a questão intestinal, né, a questão das bactérias, até que ele descobriu algumas coisas muito interessantes, e aí ele começou a partir para a homeopatia. Por isso ele é considerado o pai da homeopatia. As doses, ele começou a perceber que as doses infinitesimais e potencializada pelo processo homeopático desafogam do psiquismo o potencial perigoso gerado pela mente desgovernada. É uma terapêutica exata, que reativa os órgãos combalidos sem lhes exigir a drenagem violenta da medicação tóxica, né, alopática. Então, esse processo homeopático, as mínimas doses, né, que eles usam, quanto menor a dose, mais eficiente o remédio é. E aí ele vai, aos poucos, ele vai, né, trabalhando, não de uma forma violenta, ele não faz algo assim de, como fala, impactante, né, não, a homeopatia, por isso falar em dose homeopática, né, ele vai trabalhando, ele vai como se ele fosse limpando, né, todo aquele processo para acontecer a cura no organismo das pessoas. No organismo, não, ele trabalha também, não só a questão do organismo, né, a homeopatia, ela trabalha a questão da cura da nossa alma.
E aí o Hercílio continua questionando, né, porque ele gosta de esclarecer as coisas para ficar bem entendido, né, então ele diz, consoante vossas palavras e segundo a consideração de Hermann, qual é a relação eletiva entre o espiritismo e a homeopatia? E ele diz, enquanto o espiritismo ensina o homem a dominar seus pensamentos indisciplinados e pecaminosos, a homeopatia atua no mesmo nível mental, ajudando, né, o corpo físico a libertar-se dos resíduos deletérios que o enfermam. O espiritismo esclarece o espírito e a homeopatia o socorre. Então ele está falando que os dois, né, caminham juntos, que um é complemento do outro, porque assim como a doutrina espírita ensina que a gente precisa melhorar nossos pensamentos, que a gente precisa mudar os nossos sentimentos, ele já está, na verdade, trabalhando de alguma forma a, com o mesmo objetivo da homeopatia, né? Que a homeopatia também tem esse objetivo, né? Da cura das pessoas, enquanto o espiritismo orienta, né, para que a gente mude o nosso pensamento, nosso sentimento, para que a gente encontre o nosso equilíbrio. A homeopatia também, ela vem em socorro, né, daquele desequilíbrio que nós já causamos no nosso corpo físico, né, porque aí nós já estamos em desequilíbrio, nós vamos mudar os pensamentos, os sentimentos, mas nós precisamos reequilibrar novamente, né, mesmo mudando os nossos pensamentos e sentimentos. Então, aí que entra a homeopatia, né, a homeopatia, ela vem trazer esse equilíbrio, que nós já estamos fora dele, né? Então, por isso a importância é que um caminha junto com o outro e um auxilia o outro, né? Um socorre as questões. E aí ele pergunta, não seria criticável a interferência da homeopatia, desfazendo os próprios efeitos censuráveis ou pecaminosos das criaturas que produzem venenos por força dos maus pensamentos e sentimentos responsáveis pela doença? Isso não enfraqueceria o sentimento retificador da lei do karma, que estabelece a culpa conforme a causa? Ou seja, ele está falando, mas a homeopatia ela não vem tirar essa oportunidade que por exemplo, se a gente cometeu algo desequilíbrio dentro das leis universais, a gente tem que repor, né, tudo isso, ou seja, a gente tem que equilibrar novamente tudo isso. Ele está falando, a homeopatia ela não vem para fazer a questão inversa, impedir que essa pessoa, né, realize essa tarefa que ela precisa para recompor tudo isso. Vamos ver o que o Ramatiz está falando aqui. Então ele responde assim, não existe o mal absoluto, nem o castigo deliberado por Deus, né? Mas todo sofrimento humano é produto das contradições do homem contra as leis da vida. O castigo é apenas o reajuste do espírito ao sentido progressista de sua aventura eterna. As leis de Deus, que regulam as atividades e o progresso espirituais, não se comovem pelas súplicas melodramáticas dos homens, nem se vingam da rebeldia humana. Os estados de sofrimento e os corretivos resultam da perturbação humana no cienticismo de aplicação dessas leis benfeitoras. Ou seja, o que ele está resumindo aqui? Ele está dizendo que, na verdade, essa retificação, ela não é um castigo, mas é porque nós, em desequilíbrio, nós precisamos nos reequilibrar novamente para nós voltarmos ao ponto de equilíbrio que nós saímos, né? Então, se a homeopatia, ela vem, ela nos traz novamente para esse ponto de equilíbrio, e ela nos traz essa consciência, né, que nós na verdade, nós que provocamos esse desequilíbrio, né, que nós estávamos. Então, ela nos ajuda a voltar novamente para esse ponto de equilíbrio que era da onde nós saímos, né, quando nós nos equivocamos, né, durante a nossa vida. Então, não é um castigo, não é Deus que está castigando nós, mas somos nós mesmos que estamos desequilibrados de alguma forma, e nós sabemos que nós precisamos voltar buscando esse equilíbrio. Como que nós buscamos esse equilíbrio? Procurando fazer diferente, procurando desfazer, né, aquela situação ou vivenciar algo parecido para que a gente volte a esse ponto de equilíbrio. Mas a homeopatia, ela pode me trazer, né, novamente para esse ponto de equilíbrio, ajudar, né, me ajudar a voltar a enxergar, né, mais claramente para que eu retorne para esse ponto de equilíbrio que foi onde eu perdi, né? E ele continua. Por isso, a filosofia, a religião e a ciência do mundo evitam todos os seus esforços no sentido de solucionar os problemas difíceis gerados pelos homens em todos os setores da vida. Deus não quer o castigo do homem, mas a sua felicidade. Se a homeopatia não deve sanar os efeitos ruinosos de pensamentos e sentimentos maus do ser, para
não perturbar a lei do karma, nem o espiritismo deveria esclarecê-los antes de pecar, pois isso também elimina do homem o ensejo dele sofrer por coisas que fatalmente desejaria fazer. Então, ali ele tem uma resposta bem clara, né? Que então a questão espiritual também não adiantaria, né, nos alertar para mudar os nossos pensamentos, para mudar os nossos sentimentos, porque nós teríamos que passar por aquela situação que foi nós mesmos que provocamos. Então, a questão do esclarecimento é a mesma coisa que a homeopatia está fazendo, ela está tentando nos alertar, né, está ali curando aquele desequilíbrio, para que nós entendamos também o porquê que aconteceu aquele desequilíbrio, porque a homeopatia ela vai a fundo, ela procura as causas, né? Porque procura as causas, foi isso que causou na sua vida, essa situação na sua vida, foi por isso, por aquilo, tal. Então, se eu sei que foi aquilo que causou o meu desequilíbrio, eu estou sendo convidada também a não entrar mais naquele setor ali, naquela situação, né, que eu já vivenciei e vi que, né, adoeceu, que me desequilibrou. Então, a resposta dele é muito boa, né, sempre muito boas as respostas desse irmão. E aí, né, o Hercílio pergunta, é de boa regra o receituário mediúnico espírita só receitar homeopatia? Ou seja, não pode receitar outras coisas? E ele responde, ainda obedecendo à própria lei do karma, há criaturas que não fazem jus à cura pelas doses infinitésimas da homeopatia, né? Receituário mediúnico, só receitar homeopatia, tá? Elas não são eletivas a esse tratamento tão racional e indolor, e por isso, tanto a receita médica como a mediúnica homeopata não lhe faz efeito. O que ele está falando? Que aquela pessoa que não está pronta para encontrar o equilíbrio dela para a cura, né, das questões que ela tem na vida dela, a homeopatia não vai fazer efeito nenhum. Por quê? Porque ela ainda está, vamos supor assim, fabricando veneno, ela ainda está fabricando a inveja, ela ainda está fabricando a raiva, a cólera, né? Então, se ela está nesse estado ainda, nem a homeopatia, nem outro tipo de coisa vai reagir nela, né? Aí é a mesma coisa, né, da questão do floral, né? O floral, ele não é uma homeopatia, né? O floral, ele é um outro tipo de, de vibração, né? A homeopatia, ela é feita com coisas tangíveis, né? O floral, não, o floral, ele é feito com a consciência apenas, ali existe apenas a consciência das flores, por isso a gente fala que é um medicamento vibracional. Essa é a diferença da homeopatia, né? A homeopatia não é uma vibração, ela é feita de coisa, de algo que existe, né? Bom, o floral também, só que ele ali é acrescentado apenas a consciência das flores, né? Não tem parte da flor, não tem tintura de flor ali, não tem nada. Mas ele também vem para essa cura, né? Auxiliando também a questão da homeopatia. Então, tudo isso, só a cura acontece se a pessoa realmente ela está disposta a voltar ao ponto de equilíbrio dela, né? Se ela ainda não consegue retornar a esse ponto de equilíbrio, pode ajudar, né? Vai auxiliar, mas ela não vai conseguir esse equilíbrio total, né? Então, não tem essa coisa, mas a pessoa, né? E aí, como que vai ficar a questão do karma, essa questão toda? Então, é a mesma coisa, né? Vamos dar um exemplo, assim, dos seres, né, que estão lá no umbral, por exemplo. Nem todos eles conseguem sair de lá ainda, porque nem todos eles ainda estão naquela vibração de viver num local menos denso do que ali. Então, o remédio, ele atua da mesma forma, tá? A pessoa também, ela tem que fazer a parte dela, ela tem que confiar que aquilo vai ajudá-la, e ela também tem que fazer a parte dela, né, psíquica, ela tem que querer, né, sair daquela situação que ela está. Se ela não quer sair daquela situação ainda, ela não vai encontrar a saída mesmo. E aí ele pergunta, como se explicam as vossas palavras sobre as pessoas não eletivas à homeopatia, né? Indubitavelmente, ele responde, as pessoas que se curam pela homeopatia são mais felizardas do que as doentes que só reagem sob a medicina alopática, com as suas, é, com as suas drogas tóxicas, injeções musculares ou endovenenosas, pulsões, cauterizações ou cirurgia. A homeopatia não produz reações dolorosas e violentas, não requer perfurações das carnes pelas seringas dolorosas, não é medicação tóxica ou repulsiva que elimina um sintoma e produz outros mais graves.
Assim, há doentes cujo karma constitui-lhe uma natureza que só reage às medicações agressivas e dolorosas, e por isso desconfiam ou ridicularizam a medicina delicada das doses infinitesimais, ou seja, as pessoas que só consegue fazer o tratamento com a alopatia, porque elas ainda têm elas são muito grosseiras ainda, o organismo delas não reage com a homeopatia, porque como elas são agressivas, tem que ser algo agressivo também para fazer efeito, né, para causar impacto. Então, além disso, elas também não acreditam, né, porque elas querem algo que seja, né, impactante ali, e elas também ainda não estão no ponto delas terem merecimento de ter um tratamento, de curar os seus desequilíbrios, as suas doenças, de uma forma mais delicada, porque elas ainda não estão nessa delicadeza, né, ainda nessa sensibilidade, né, porque tudo é questão de conexão, né, elas ainda não encontram conexão, ressonância nesse tratamento mais sutil, mais delicado que é a homeopatia, né? Então, aqui está a explicação dele. Nem todo mundo vai se curar com a homeopatia por conta disso. E tem aquelas que nem acreditam, né? Tem aquelas que dizem que aquilo é uma água, que aquilo é um placebo, que é, sei lá, alguma coisa assim, mas nada de remédio, que não é remédio. Alguém uma vez até me disse que eram os mais ignorantes que partiam para o lado aí, os mais burros, né? Foi uma palavra bem grosseira, assim, que partia para o lado da homeopatia, quer dizer, as pessoas radicais, né, que elas realmente, elas não estão preparadas para esse tipo de cura ainda, né, e isso a gente entende, né, porque nós também estivemos nessa situação, né, e muitos de nós ainda estamos. Então ele continua, o espiritismo é doutrina de esclarecimento espiritual e pode paraninfar a medicina homeopática, que opera com êxito nas funções da mente humana. Os homens, quanto mais sadios de pensamentos e sentimentos, também serão mais sensíveis à terapêutica que lhes atua mais propriamente no psiquismo, como é a homeopatia, ou seja, o que ele está falando? Quanto mais refinadas as pessoas forem, quanto mais os seus sentimentos, seus pensamentos forem mais leves, elas têm muito mais chance, muito mais facilidade de encontrar a cura na homeopatia, porque elas vão encontrar aquilo que eu falei, a ressonância, né, na homeopatia, elas vão encontrar a sensibilidade delas, da homeopatia, que vai tocar na sensibilidade delas. Então, tudo isso, tem gente que fala, a homeopatia não serve para nada, eu já tomei e não resolveu nada, mas é por conta disso, tá? Dessa situação que cada um está num ponto. Então, há profunda simpatia entre a doutrina espírita e o sistema homeopático, pois são bastante correlatas à lei de que os semelhantes atraem semelhantes, porque é assim que a homeopatia descobriu, né? A homeopatia foi descoberta dessa forma. O, o doutor Samuel, ele descobriu que o semelhante atraía semelhante, aí ele começou a questão das pesquisas em cima da homeopatia, tá? E em sua atividade benfeitora, o Espiritismo conduz o homem para a sua breve evangelização. Isso asseia-lhe a mente e purifica-lhe o sentimento, logrando a cura das enfermidades da alma, como o ódio, a raiva, a luxúria, a violência, a crueldade ou o orgulho. Deste modo, é a providência mais eficiente para diminuir os doentes do mundo, uma vez que a saúde e a moléstia são produtos da boa ou da má atitude da alma. À medida que o homem se evangeliza, ele também se torna um paciente mais fácil de cura sob a homeopatia, porque é medicina mais eletiva às criaturas de bom nível espiritual. É por isso que as crianças curam-se mais rapidamente pela terapêutica homeopática, pois elas ainda não alimentam prevenções científicas nem o cortejo de pensamentos maus. Então, aqui ele está explicando por que as crianças elas têm um resultado melhor no tratamento homeopático do que os próprios adultos, né? Porque a criança ela ainda está livre de um monte de série, uma série de sentimentos maus, né? De sentimentos agressivos, né? Na sua maioria, né? Na sua maioria, sim. E por isso elas têm uma facilidade, a cura das doenças das crianças é muito mais fácil. Por exemplo, a maioria, né? Existia até aqui em Campo Grande um médico no posto de saúde que ele ensinava as ervas medicinais, né, para fazer o chazinho quando a criança estava gripada, esse tipo de coisa. As crianças, elas se curam muito fácil com as plantas medicinais também, né, que não estou falando aqui agora da homeopatia, né, a homeopatia é uma coisa, e isso que eu estou falando, a questão das plantas agora, estou falando da fitoterapia, né, mas o processo é parecido por conta de ser todos os dois são naturais, né, são tratamentos naturais, por isso que eu estou citando essa questão
dos fitoterápicos. E o planeta Terra, há bem poucos anos, né, que já estão anos à vista, vamos dizer assim, a homeopatia ela vai crescer muito, né, as pessoas, muitas já voltam, né, para a alimentação natural, para essa questão da homeopatia, muito mais pessoas, né, já procuram homeopatia, né, já abriu a mente para isso, e tem aqueles que não acreditam, né, acham que não serve, que eu estou com uma coisa, qualquer coisa assim, eu tenho que tomar o remédio alopático mesmo, e em alguns casos é necessário, por quê? Porque o desequilíbrio já está tão grande, que que já tem que entrar com algo agressivo, né, porque a doença muitas vezes já está agressiva no corpo da pessoa. Não é que ela não é necessária, em muitos casos ela é necessária sim, né, por conta dessa situação, porque ali o organismo da pessoa ele já está num ponto agressivo muito grande, né, que precisa de algo agressivo para poder parar aquele processo, para poder fazer o tratamento, tá? Então, aí ele pergunta, a homeopatia é medicina adversa à alopatia, ou seja, é contrária, ele está perguntando. Aí o Ramatiz responde, a homeopatia não é doutrina médica propositadamente adversa à alopatia, mas apenas um resultante natural do progresso terapêutico no mundo terreno, em conformidade com a própria evolução mental ou psicológico do homem. Ou seja, a alopatia ela não é contrária à homeopatia, né? Mas no processo que as pessoas vão adquirindo, que elas vão conquistando, o organismo das pessoas ele vai ficando mais sutil, ele vai ficando mais propenso a ser tratado com algo mais leve e não tão agressivo no corpo das pessoas. E aí ele pergunta, que outros motivos provam que a homeopatia é medicina de profunda ação psíquica? Ele está pedindo uma prova, né? Já que ele está falando, então o que prova isso? E ele responde, no tratamento da saúde humana, devemos reconhecer a disciplina e a ação de uma lei espiritual que, além de substituir gradativamente as técnicas terapêuticas de acordo com o progresso mental e científico do homem, preocupa-se fundamentalmente com a sua maior elevação e cura psíquica. O homem é tratado no mundo material conforme seu grau de evolução espiritual. A medicina bárbara do passado, com o exagero do cautério, a ferro em brasa, né, que eles usavam muito isso antigamente para tratar as pessoas, a excentricidade das ventosas, dos enxutórios, das sanguessugas, que também eram usadas, e da terapêutica escatológica, tratamento por meio de vomitórios e purgativos, foram degraus preparativos intermediários para a medicina alopática do século atual, onde já se conta com o benefício da penicilina, das sulfas e da anestesia. A homeopatia é hoje o degrau superior da medicina do mundo. É também o elan de acesso à futura medicina psicoterapêutica pura e racional, quando o homem conseguir melhor aprimoramento espiritual. Então, o que ele está falando que antes, né, todo mundo sabe como que eles faziam, né, por exemplo, no início mesmo, nem existia anestesia, né, então, eles queimavam com ferro quente, muitas vezes, quando era necessário, lá dentro do conhecimento que existia naquela época, né, era sem anestesia, né, cirurgias precisasse fazer alguma corte, alguma coisa, era sem anestesia, porque não existia anestesia, e era tudo, assim, na questão bruta mesmo, né, porque não existia tudo isso, e isso foi né, o pré-requisito para a medicina alopática hoje. Então, o que ele está dizendo? Que tudo isso vai progredindo, né, a alopática também, hoje ela já tem outros recursos, ela já se apropriou do antibiótico, né, da anestesia, para que as pessoas não sintam dor quando faz uma cirurgia, ou quando tem algo assim de algo que requer, né, muita dor, e que ela vai evoluindo, ela vai chegar num ponto que ela vai encontrar lá, né, com essa nossa homeopatia, e eles vão estar bem parecidas, né, mesmo usando no momento necessário, que às vezes ainda precisa, como eu falei, do tratamento mais agressivo, mas ela, conforme as pessoas vão se refinando, conforme elas vão trabalhando essa questão mental e emocional, não tem mais necessidade desse tratamento agressivo, vai chegar um dia que não vai precisar mais de passar por uma cirurgia, por exemplo, né, que o tratamento não vai ser assim, por isso que ele fala que vai existir daqui a pouco só a doença da alma no planeta Terra.
a questão da doença física não vai existir mais, então não vai precisar mais de cirurgia, não vai precisar mais desse tratamento agressivo. E aí essa medicina, ela vai se transformar em uma medicina, né, que não é essa medicina convencional que a gente conhece hoje, que ainda é necessária sim, tá? E aí ele continua, o paciente do médico, deixa eu ver se eu não pulei aqui, a minha partida igual, tá, aonde que ele estava falando da penicilina, aqui que eu pulei no chão, não, o homem é tratado no mundo material conforme tal, tá. A medicina bárbara do passado, exagero, então, né, já falou, deixa eu ver aqui, agora eu me perdi, não, já me encontrei. O paciente do médico homeopata não deve ser considerado apenas como um portador de um órgão ou um sistema afetado, ou em função de uma doença específica, mas, acima de tudo, inquirido em razão do seu próprio tipo psicossomático, em que são levados em conta todas as suas idiosincrasias e sintomas mentais. A soma de todo o mental, psíquico e físico do indivíduo é o que interessa particularmente ao médico homeopata. Seu entendimento psicológico, o seu sentimento, a sua emotividade, o seu raciocínio, em confronto com o ambiente em que vive. Qualquer manifestação doentia não se opera no indivíduo separada do sentido, do sentimento, da razão ou da vontade, pois isso seria alienação mental, descontrole orgânico e sua morte fatal. Eu não sei se todo mundo já passou por um médico homeopata, mas o que eles fazem? Eles começam lá a questionar desde a gestação da sua mãe, como que era lá na sua casa, como que as pessoas eram, se elas tinham uma vida tranquila, se não era. Tudo isso eles começam a investigar lá do início. Aí, geralmente, é uns 40, uma hora, né, de conversa, né, que tem o primeira vez mesmo, às vezes vai mais de uma hora, né, de conversa, eles perguntam tudo, eles vão anotando tudo, qual é o ambiente que você está vivendo hoje, como que você está sentindo, como que está sendo sua vida, o que você faz, como que você lida com as questões que você está passando hoje, tudo isso, porque eles fazem um conjunto de um, o exame deles não é um exame físico, né? Eles querem saber da sua questão mental, emocional, tudo, porque eles sabem que é isso que está interferindo lá naquela dor que você está sentindo no seu corpo. Se eles não pesquisar aquela dor, da onde que ela está vindo, aonde que está proporcionando essa doença, não adianta, ele vai tratar o sintoma seu, mas ele não vai tratar a sua doença, certo? Então, é assim que o homeopata, que eles trabalham. Então, daí a grande correlação da homeopatia com a própria sabedoria divina. Pois se o homem é um todo manifesto no cenário do mundo, quando ele enferma, também deve ser tratado de conformidade com as suas obras, isto é, de acordo com as suas realizações, pensamentos, vontades, sentimentos, que consagrados em sua vida psíquica e física. O médico homeopata, esclarecido, examina o paciente preocupando-se com seus cacoetes, temperamento, manias, reações emotivas, as suas crenças ou descrença, gostos artísticos e, se possível, até com as suas virtudes e os seus pecados. Assim poderá aceitar de conformidade com o caráter e o quadro mental do doente, prescrevendo a dose de maior cobertura para a manifestação mórbida da alma e do corpo do consulente, ou seja, depois que ele investigou tudo, aí ele vai fazer o tratamento. Lá no hospital universitário tinha o médico homeopata, que era o professor, agora parece que não está tendo mais aula de homeopatia, mas os residentes, eles entrevistavam a gente, aí depois eles voltavam junto com o médico-chefe lá, o professor, né, que no caso lá era o doutor Marco Aurélio, eles reuniam novamente com ele e ia discutir as questões, tudo que eles tinham colhido do paciente, para que junto com ele, como ele tinha mais experiência, para que eles juntos eles encontrassem qual era a melhor homeopatia para aquele paciente. É muito bonito o trabalho deles, é uma coisa muito linda, é como se fosse um jardim mesmo, assim, que está cuidando das ervas daninhas ali, sabe, que está vendo quais os canteiros que está florido, aqueles que precisam de mais adubo, né? Então, eles vão percebendo todo o sentimento, essa questão mental das pessoas. E aí ele continua. Eis porque a homeopatia é medicina de profunda ação psíquica nos enfermos, uma vez que não cuida exclusivamente das manifestações mórbidas do corpo físico, mas eles examinam os pacientes de acordo com a sua síntese mental, moral, espiritual e física. Aí eles passam aquele remedinho lá, né? E, bom, eu sou, né, eu sou fã da homeopatia,
eu sou suspeita para falar, porque desde criança, né, eu tenho um vínculo muito forte com a homeopatia, eu tinha muita dificuldade de aceitar a alopatia, ainda tenho, não tenho nada contra, mas assim, eu não tomo assim, tranquilamente, vou lá tomar um remédio homeopático, alopático, se precisa eu tomo sim, porque a gente precisa daquilo que eu falei. Nós, muitas vezes, nós precisamos de um remédio alopático em certas situações, mas eu, quando tem como, eu, eu gosto da homeopatia porque eu tenho um vínculo, né, com a homeopatia. Desde criança eu já tenho essa questão, sabe, com a homeopatia. E aí ele continua, vou mais um trechinho, porque eu acho que eu vou deixar para uma outra, eu vou ter que fazer mais uma live depois, mês que vem, sobre esse assunto, que essa é a parte 1, e eu vou fazer a parte 2, mas eu vou mais um pedacinho, onde o Ercílio pergunta: como poderíamos apreciar melhor a profunda relação existente entre a lei kármica e o tratamento empregado pela homeopatia? Presta atenção, ele está perguntando qual poderíamos apreciar melhor essa profunda relação existente entre a lei kármica e a questão do tratamento empregado pela homeopatia. E Ramatiz vai responder. Na homeopatia, as doses infinitesimais dinamizadas de determinado veneno ou substância devem curar as enfermidades que seriam provocadas pelas mesmas coisas inseridas em tintura-mãe. A lei kármica pode ser considerada uma espécie de homeopatia espiritual, olha só, pois atua sobre a mesma disciplina dos semelhantes para a cura dos espíritos faltosos. O tirano será escravo, o orgulhoso humilhado e o cruel vítima do despotismo tirânico, retificando-se em existências futuras. A semelhança de doses miúdas, constituídas dos mesmos elementos que causaram a enfermidade espiritual. Ou seja, ele tem que tomar do mesmo veneno que ele provocou no outro, porque a cura está ali no semelhante, curando o semelhante. O que ele está falando? A homeopatia, a tintura mãe lá, que é a tintura pura lá, muitas delas é veneno. Mas quando dilui essa tintura em pequeníssimas doses, quase insignificantes, ela se torna um remédio para curar aquele mal que foi causado por aquela tintura mãe lá. Entenderam como que é o semelhante cura o semelhante? Quer dizer, eu me intoxiquei, vamos supor, com veneno. É uma dose mínima, 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 diluída, que vai me curar da toxicidade daquele veneno que eu tomei. Então, ele diz que o espiritismo, a questão do karma, né, é a mesma coisa da homeopatia. Quer dizer, eu fui autoritária, agora eu vou ser vítima do autoritarismo de alguém, porque eu preciso daquela substância para me olhar, para me sentir, para me reagir, para que aquilo possa curar o meu autoritarismo. Então, isso que ele está falando, a cura do semelhante, semelhante. Então, o karma tem muito a ver com a homeopatia, tá? E aí, deixa eu ver aqui, substância também provocada tá. A enfermidade, elementos futuros semelhantes ao mesmo, tá. A lei do karma, como a homeopatia, reeduca o espírito faltoso e doente sem violentá-lo, mas proporcionando-lhe a renovação através de ensejos educativos, embora sobre a premência do semelhante de que fez mau uso. A homeopatia cura o delírio com a dose infinitesimal de beladona. Olha só, o delírio cura com a beladona, porque tal substância também provoca o delírio, quando ingerida em dose maciça. A lei do karma cura o orgulho do espírito, submetendo-o deliberadamente às doses miúdas da humilhação produzidas pelo orgulho, ministrado por outros homens orgulhosos sobre a lei dos semelhantes. Olha só que coisa bonita que o Ramatiz está explicando, né? Quer dizer, se a pessoa está tendo delírio, o médico homeopata ele vai passar uma dose lá de beladona para a pessoa. Por quê? Porque se eu tomar aquilo, como eu falei, a tintura mãe lá, ou seja, se eu tomar uma dose muito, como fala, uma dose muito alta, né, muito concentrada, vamos dizer assim, da beladona, isso vai causar delírio em mim. Então, o que vai curar o meu delírio? Vai ser uma dose bem fraquinha, uma dose bem diluidinha, que ela vai me curar. Por isso que o semelhante cura o semelhante. Ele está falando com o karma, a mesma coisa. Por exemplo, eu fui super orgulhosa na outra vida.
Agora eu vou deparar com as pessoas gulosas que eu vou passar por umas certas humilhaçõezinhas, assim, em dose homeopática, assim, eu vou encontrar umas humilhaçõezinhas na minha vida, para que eu vá curando aquele meu orgulho lá dentro, porque todas as vezes que alguém pisar no meu calo, eu vou sentir aquela reação. E eu sentindo aquela reação e vendo que aquela reação não é boa, né? Intimamente eu vou deixando também de aplicar aquele tipo de coisa para as outras pessoas. E assim, automaticamente, eu vou me curando, né? Daquela minha desvirtude, né? Daquele, daquela situação que eu preciso trabalhar na minha vida. Isso é muito bonito, gente, muito bonito isso que o Ramatiz está falando. Eu vou ficar por aqui, porque senão, se a gente for ficar estudando isso aqui, que é maravilhoso, que é incrível, gente, eu amo o Ramatismo, amo os livros dele, eu amo os estudos dele, eu acho assim que ele traz uma profundidade, um conhecimento imenso para a nossa vida, para a gente, todas as coisas que às vezes a gente não encontra resposta em outro lugar, nos livros de Ramatismo a gente encontra. Esse livro é maravilhoso, vale a pena a gente estudar mesmo a fundo, profundamente. E hoje eu vou ficar por aqui, né? E na próximo mês eu pedi para o Alessandro pôr bem no comecinho do mês para a gente não se perder muito, não ficar muito distante um estudo do outro, tá? Então agora eu vou parar de gravar aqui para a gente conversar, ficar mais à vontade, para a gente bater um papo a respeito, o que os outros acharam, o que vocês acharam.